Boa tarde, irmãos. Eu sou Vinícius e nós vamos continuar então estudando sobre o egoísmo e o coração do servo de Deus. Na primeira live, nós vimos que nós começamos a estudar então o livro de Jonas e nós vimos que Jonas, ele era um profeta extremamente egoísta. Nós vimos também a realidade da cidade de Nínive, que era uma cidade extremamente cruel. E nós vimos também a realidade da nação de Israel, uma nação que estava envolvida em idolatria e infidelidade ao Deus verdadeiro. Então, diante disso, nós vimos também o chamado do profeta Jonas. Jonas é chamado por Deus, dentro do povo de Israel, para pregar ao povo de Nínive, para que esse povo, então, tenha a oportunidade de ouvir as verdades de Deus, acerca do pecado que eles estavam cometendo e também da graça maravilhosa do Senhor. Então, nós vimos que Jonas ele é chamado por Deus, mas que as coisas estão totalmente ao avesso. O profeta de Deus, cujo nós esperamos atitudes boas, estava tendo más atitudes, enquanto os pagãos que estavam com ele estavam sendo mais espirituais do que ele, estavam tendo atitudes melhores do que a de Jonas. Nós vimos então que as coisas estão de ponta cabeça. Então, a partir de agora, nós vamos ver o egoísmo do profeta de Deus. Nós vamos ver o egoísmo no coração de Jonas. Nós vamos ver como Jonas, ele era extremamente egoísta, irmãos. Extremamente orgulhoso quanto aos seus interesses. Ele não abria mão dos seus desejos para servir, então, o Senhor. Então, nós vamos ver a partir do capítulo 2, do capítulo 3, como isso se aprofunda e está enraizado no coração de Jonas. Então, no capítulo 2, nós podemos ver, após aqueles acontecimentos ali do capítulo 1, Jonas, então, ele é lançado ao mar por aquelas pessoas ali no barco. Então, Deus ele manda um grande peixe para tragar Jonas, e Jonas fica assim no interior desse peixe durante um tempo. E depois disso, Jonas ele é vomitado dentro do ventre do peixe, numa praia, e essa praia está em direção a Nínive. Dali, então, Deus, ele manda que Jonas ele vá até Nínive. Só que enquanto isso tudo está acontecendo, dentro do ventre do peixe, Jonas ele faz uma oração ao Senhor. Ele então busca a face do Senhor ali dentro, e nós geralmente entendemos que essa é uma oração de arrependimento da parte de Jonas. Só que, irmãos, a palavra arrependimento não é citada uma única vez aqui dentro dessa oração. Nós não vemos um profeta arrependido. Isso aqui nós não vemos no capítulo 2. Mas nós vemos outra coisa. Jonas, ele louva a Deus, ele de fato agradece a Deus e louva o Senhor pelo cuidado do Senhor para com ele, que não abandonou quando ele estava dentro do ventre do peixe, que cuidou dele ali. E também nós vamos ver que Jonas, ele se compromete a obedecer o Senhor. Jonas, ele diz que ele vai cumprir os votos dele com Deus. A partir do versículo 2, vamos ler alguns versos. No versículo 2, vamos ler um também. A partir do versículo 1 fala o seguinte, Jonas capítulo 2, versículo 1. Se você não tiver uma Bíblia com você aí, pode acompanhar conosco aqui no canto inferior da tela, nessa parte aqui. Versículo 1 e 2 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então Jonas ele está mostrando que Deus ele se preocupou com ele mesmo quando ele estava no abismo. Jonas mostra que Deus ele tem esse cuidado pelo seu povo. Deus ele tem esse cuidado por cada servo seu. Deus ele ama os seus servos. E no versículo 6 fala o seguinte, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti minha oração no teu santo templo. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele
que lhes é misericordioso. Versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, ao que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. No versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então aqui nós vemos algumas coisas interessantes. Primeiro que Jonas ele não mostra o arrependimento dele aqui. Ele louva o Senhor pelo seu cuidado e por livrar ele da morte. Mas ele não está mostrando arrependimento no coração. No versículo 8, nós também vemos que ele fala o seguinte: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Isso aqui é muito interessante porque reflete algo que estava no coração de Jonas. Lembra que ele era muito egoísta? Lembra que ele estava buscando seus próprios interesses ao invés de buscar o interesse de Deus? Lembra que ele estava fugindo da presença do Senhor? Jonas, ele mostra uma idolatria em seu coração, a idolatria do eu. Eu sou mais importante do que Deus. Às vezes, nós não falamos isso em voz alta, mas aqui dentro do nosso coração é esse pensamento que está reinando. O que eu quero é mais importante do que Deus quer. O que eu faço é melhor do que o que Deus faz. Às vezes não colocamos isso em voz alta, irmãos, mas no nosso coração nós vivemos como se isso fosse uma verdade. Que nós sabemos mais do que Deus. Que o que nós queremos é melhor do que o que Deus quer. Irmãos, o egoísmo é um tremendo veneno no coração do servo de Deus. Porque isso nos impede de servir o Senhor com excelência. Isso nos impede de viver o que Deus quer que nós vivamos. O egoísmo, irmãos, é um tremendo tiro contra nós mesmos. Porque ao olharmos para nós e acharmos que somos alguma coisa, nós estamos dizendo que o que Deus quer, ou o que Deus faz, não é melhor. E isso, irmãos, é um tremendo problema em nossas vidas. Porque estamos tirando nosso coração do lugar certo. Estamos colocando ele no lugar errado. Então, nós vemos que os que se entregam à idolatria vã, Jonas estava se entregando ao seu próprio eu, idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, ao fazermos isso, ao ser egoísta, Jonas estava abandonando Deus, ele estava fugindo da presença de Deus. E ao nos entregarmos, irmãos, aos nossos próprios interesses, estamos abandonando aquele que nos é misericordioso. Deus, ele é extremamente misericordioso conosco. Deus nos ama. Deus, ele nos deu o seu próprio Filho, o seu próprio sangue para nos salvar. Misericórdia, graça. Mas nós muitas vezes abandonamos esse sangue, abandonamos aquele que foi misericordioso conosco e que ainda é misericordioso conosco e que sempre continuará sendo misericordioso, e aquele que é gracioso conosco. Nós temos que tomar cuidado com o nosso eu. E no versículo 9, Jonas, então, ele se compromete a servir o Senhor. E ele fala, com voz de agradecimento, lembra que ele estava louvando o Senhor aqui nessa oração? Eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, Jonas, ele tem muito claro isso em sua mente. Que Deus, ele é um Deus que salva. Deus, ele é um Deus salvador. Lá em Isaías, por exemplo, nós podemos ver que fora do Senhor não há salvação. Então, Yahvé, Deus, ele é o único salvador. Nós vemos que Jonas, ele tem isso claro em sua mente. E esse fato aqui, esse versículo vai ser importante lá na frente no livro de Jonas. Porque nós vamos ver que Jonas, ele tinha esse fato bem claro em sua mente, mas que isso era uma coisa que ele queria fugir. Então, Deus, ao Senhor pertence a salvação. Então, Jonas, ele é colocado ali, ele é vomitado pelo peixe, e ele então vai a Nínive. Ele se dispõe agora, dessa vez, não para fugir de Deus, mas ele então vai a Nínive. No capítulo 3, a partir do versículo 1, nós podemos ver isso. Capítulo 3, versículo 1, fala o seguinte: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou então Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Veja, ele tinha falado, o que eu votei, eu irei pagar. Versículo 3 continua. Ora,
Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Então, Nínive, uma cidade pagã, era importante para Deus. Deus, ele estava dando uma atenção especial para aquela cidade. E aquela cidade era muito grande, irmãos, como nós tínhamos falado, a ponto de que era necessário 3 dias inteiros para andar por essa cidade toda. Então, Nínive era uma cidade muito grande. Só que vamos nos lembrar de um fato que comentamos aqui na live passada. O que estava acontecendo em Israel? Israel estava vivendo um período de idolatria, um período de rebeldia contra o Senhor, um período em que eles deveriam ser doces, mas estavam sendo amargos, estavam pervertendo a justiça de Deus. Então Israel estava vivendo uma vida longe do Senhor. Só que perceba, ao mesmo tempo em que Deus está tratando com o seu povo, Deus está dando atenção para o seu povo, Deus também está dando atenção para as pessoas fora do seu povo. Deus está dando atenção aos gentios. Deus está dando atenção para aquelas pessoas que o povo de Israel deveria ser luz. Deus, Ele ama, irmãos. Deus, Ele ama as pessoas de fora do povo de Israel também. Deus, Ele ama os gentios. Deus não quer a salvação só do seu povo. Deus, Ele quer a salvação de todas as pessoas que foram criadas por Ele. Deus, Ele quer a salvação das outras pessoas também. E veja como esse Deus tão amoroso está tratando. Ele está tratando tanto o coração dos seus servos, um coração pervertido, como também Ele está tratando o coração das pessoas perdidas. Ele quer a salvação de ambos. Ele quer que ambos vivam a vida que o agradem. Deus, Ele quer a salvação das pessoas, irmãos. Então, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. No versículo 4 fala: Começou então Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E aqui, irmãos, é interessante nós vermos que Jonas ele pagou o que ele disse a Deus que ele iria pagar. Só que ele fez isso com muita má vontade. No versículo 3, nós vimos que Nínive era uma cidade tão grande que era necessário de 3 dias para percorrer ela. Só que no versículo 4, nós vemos que Jonas percorre apenas um dia. Desses 3 dias necessários para percorrer Nínive, Jonas percorre só um. Jonas ele não percorreu a cidade toda. E ele proclamou uma mensagem muito curta. No hebraico, essa expressão aqui, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, são apenas 5 palavras. No hebraico, são apenas 5 palavras. E é interessante, porque Jonas, em nenhum momento dentro dessas 5 palavras, ele fala sobre o que Nínive tinha feito. Ele não fala sobre isso. Ele não fala também sobre como os ninivitas poderiam resolver o seu problema. Ele não fala. E ele também não fala nem o nome de Deus. Jonas não fala nem o nome de Deus para o povo. A mensagem é essa aqui. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, Jonas, ele demonstra uma tremenda má vontade, um tremendo egoísmo, porque ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Nós vamos ver, irmãos, no capítulo 4, que Jonas ele vai declarar o seguinte: Senhor, eu sabia que se esse povo ouvisse, se arrependesse, o Senhor os iria perdoar. Em outras palavras, Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Jonas queria que o povo fosse destruído. Jonas queria que Nínive fosse destruída. Lembra lá da inimizade entre Israel e Nínive? Nínive era uma cidade tremendamente cruel, tremendamente idólatra, conflitos constantes com Israel. E Jonas, como um bom israelita que era, ele queria que Nínive fosse destruída. Egoísmo, orgulho, um coração afastado de Deus. Veja, irmãos, como o egoísmo ele afeta o coração do servo de Deus. O egoísmo impede de que sirvamos o Senhor com excelência em sua obra. Jonas estava querendo a destruição de um povo que Deus se importava. Jonas estava querendo a destruição de um povo que Deus queria salvar. Vejam, irmãos, um coração egoísta nos impede de viver aquilo que Deus quer que vivamos. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado
com esse coração tão egoísta que nós temos. E nós vemos que, graças a Deus, Jonas ele foi surpreendido. Jonas ele foi surpreendido. A partir do versículo 5, nós vemos que essas palavras, essas 5 palavras que Jonas disse, serviram nas mãos de Deus, serviram como um instrumento poderoso para Deus então operar sua maravilhosa obra ali. No versículo 5 fala o seguinte: os ninivitas creram em Deus. Irmãos, os ninivitas creram em Deus. E lembrem da mensagem de Jonas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não tinha uma menção do pecado deles, não tinha uma menção de como resolver, não tinha menção do nome de Deus. Mas os ninivitas creram em Deus. O versículo continua: e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão. E veja, essa palavra converterão é extremamente importante aqui dentro do texto. Nós vamos entender o porquê. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então aqui, irmãos, Jonas ele tem uma maravilhosa surpresa. Maravilhosa para nós, porque para ele não foi uma boa surpresa. Porque ele queria que aquele povo ali fosse destruído. E nós vamos lembrar da mensagem de Jonas. Ele tinha falado que Nínive seria subvertida. E geralmente nós entendemos subvertida como destruição, como algo que vai ser destruído. E logo no versículo 5 até o versículo 10, nós vemos que Nínive inteira se arrepende do seu pecado. Muitas pessoas estavam ali naquela cidade. No final do livro, nós vemos que haviam mais de 120 mil crianças ali. Provavelmente em Nínive, haviam mais de 600 mil pessoas. Então, mais de 600 mil pessoas se arrependeram dos seus pecados e se converteram ao Senhor. E é interessante porque a mensagem de Jonas, ela se cumpre exatamente da forma como ele falou. E isso aqui é a surpresa gigantesca dentro desse livro. Porque lembra lá, haviam coisas que Jonas não tinha citado dentro da sua mensagem, mas a mensagem se cumpriu da forma como Deus queria que se cumprisse. Porque subvertida não só significa destruição, subvertida também tem outro significado. Subvertida também significa transformação. Subvertida também traz a ideia de transformação. Algo que foi subvertido, algo que foi transformado. Então, irmãos, vamos trocar essa palavrinha rapidinho, só para nosso entendimento? Ainda 40 dias e Nínive será transformada. Irmãos, que maravilha! Nosso Deus, ele é tremendamente bom. Nosso Deus, ele é tremendamente amoroso. Ele quer salvar até mesmo os mais violentos. E veja, olha no versículo 8, no finalzinho do versículo fala, e se converterão, o rei falando para a sua nação, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Veja, pessoas extremamente cruéis que empalavam seus inimigos, estavam aqui dizendo que se arrependeram das violências de suas mãos. Irmãos, quando Deus ele trabalha no coração, ele faz a transformação completa. Se a violência era um problema que Israel tinha com Nínive, Deus estava consertando isso agora, no coração dos ninivitas.
Mas perceba, o profeta queria a destruição de um povo que estava experimentando a graça de Deus. O profeta queria a destruição de um povo que creu em Deus. Pagãos que se arrependeram e passaram a crer no verdadeiro Deus. Pagãos que estavam mostrando uma atitude melhor do que a de Jonas. Porque vejam, essas pessoas estavam envoltas em tremendo pecado. Mas ao ouvir a mensagem de Deus, prontamente eles se quebrantaram. Prontamente eles se arrependeram, eles foram transformados. Mas Jonas, ele continuou com o coração duro. Lembra lá que o livro está de cabeça para baixo? Que as coisas estão ao avesso? Nós esperamos dos pagãos que eles tenham uma atitude pior do que a dos servos de Deus. Mas aqui os servos de Deus estão tendo uma atitude pior do que o pagão. Então veja, irmãos, as coisas estão de cabeça para baixo. Um rei de um povo poderoso, de um povo bom de guerra, de um povo cruel, foi o primeiro a se pôr de joelhos e se arrepender do seu pecado. Irmãos, que lição profunda nós vemos aqui sobre a graça de Deus. A graça de Deus alcança o mais miserável dos pecadores. Assim como eu, assim como você. A graça de Deus nos alcançou. E Deus, ele quer continuar a sua obra de salvação. Então, os ninivitas, nós vemos aqui no final que eles abandonam totalmente as suas crenças pagãs. Eles abandonam totalmente a sua idolatria, a sua violência. Eles abandonam seus maus caminhos. E eles respondem melhor à pregação de Deus do que o próprio profeta Jonas. Deus, então, ele viu isso, ele viu que a conversão no coração deles foi sincera e ele se arrependeu do mal que ele disse que faria. Mas veja, o arrependimento de Deus não é como o nosso. Não é como se Deus ele ficasse se martirizando porque ele decidiu não fazer aquilo. Deus ia destruir aquele povo, se aquele povo não se arrependesse. Mas veja que há uma condicional aqui. Se o povo se arrependesse, Deus então os perdoaria. Deus então receberia eles em graça. Mas se o povo decidisse ficar em seus maus caminhos, então eles experimentariam das suas próprias decisões, das suas próprias consequências. Seria culpa deles. Mas eles decidiram buscar então o Senhor. Eles foram quebrantados pela mensagem do Senhor e responderam positivamente a essa mensagem. E então eles experimentaram a graça e a misericórdia de Deus. Então Deus, ele se arrependeu do mal que ele disse que iria fazer. Por quê? Porque eles se arrependeram. Por conta do arrependimento deles, Deus não mandou então a punição acerca dos pecados. Então, que maravilha, irmãos. Que maravilha, essa graça maravilhosa de Deus. E nós vemos esse contraste de um servo de Deus com um coração extremamente egoísta. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o egoísmo, porque o egoísmo nos impede de servir o Senhor com excelência em sua obra. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado e até a próxima live.